Olá pessoal, mais uma aula da disciplina de Organização do Trabalho Científico. Hoje a nossa aula ela vai ser basicamente prática. Nós vamos ver um pouquinho de conceito agora no início e depois vamos partir direto para a prática, tá bom? Hoje a aula nossa é a aula 13, que é a aula sobre pôster, ou também chamado de banner, para trabalhos científicos. Então aqui nós vamos aprender como elaborar aqueles posters para apresentação em simpósios, congressos, etc. Fonte dos materiais, eu elaborei esses materiais e também retirei alguns conceitos, algumas coisas de materiais disponíveis na internet e deixei o link disponível. Bom, como elaborar um pôster acadêmico? A comunicação em pôster significa a exposição sintética de um trabalho acadêmico impresso em cartaz, acompanhada de uma apresentação feita pelos autores ao público que dele se aproxima. O pôster ele funciona na medida em que consegue atrair a atenção do público e estimular a aproximação de possíveis interessados nos temas expostos para contato com os autores. Um pôster serve para comunicar de maneira resumida os conteúdos de determinado tema acadêmico, os resultados de pesquisa e de extensão, e para favorecer a troca entre acadêmicos, permitindo, entre outras coisas, o aprimoramento do trabalho e o estabelecimento de uma rede de contatos. Qual que é a grande vantagem de você realizar esses tipos de apresentações em congressos, simpósios, é, encontros, que mais? Esses eventos que ocorrem dentro das próprias universidades ou também ocorrem em galerias e outros salões de eventos, né? A grande vantagem que eu vejo é você estar apresentando um trabalho que você elaborou para uma rede de pessoas que estão envolvidas nesse mesmo conteúdo, né, nessa mesma área que você está apresentando o seu trabalho. Então, é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas. E conhecer pessoas é o que nós chamamos, né, o pessoal deu um nome bonito, né, é o network, né, a rede de contatos. Então, a partir da rede de contatos, você consegue conhecer pesquisadores que estão trabalhando no tema semelhante ao seu e pode ocorrer uma troca de comunicação, né, que pode te auxiliar a melhorar o seu trabalho, pode te auxiliar a você encontrar pesquisadores mais especialistas dessa área e aí sim poder abrir oportunidades para você conseguir uma bolsa, conseguir um, uma oportunidade de mestrado, de doutorado com um determinado orientador que é referência na área. Então é uma grande oportunidade você realizar essa apresentações de trabalhos nesses tipos de eventos. E o pôster, né, ele tem esse objetivo de ser atrativo para as pessoas que estão passando. Imagine, no evento, você vai ter lá pelo menos uns 500 trabalhos, né, no mínimo, né? É qualquer lugar, não, né? Mas, por exemplo, no evento de um instituto, por exemplo, de um departamento, você vai ter pelo menos 100 expositores, 100 pessoas apresentando um pôster. Então, você tem que elaborar um pôster que seja bastante atrativo para as pessoas que estão passando e poder ver o seu trabalho. E lembre-se, um pôster ele não é um artigo comprimido em colunas. Para delimitar a mensagem que o pôster vai transmitir, é fundamental escolher as informações principais de forma clara e bastante simples. Para elaborar o seu pôster, é essencial conhecer as normas publicadas pelo evento para o qual o pôster está sendo criado. Então, existem eventos que determinam as normas do pôster, tamanho da letra, quantidade de figuras, espaçamento entre colunas, se o pôster pode ser feito em colunas ou é aquele num texto convencional, né, só um único texto, e etc. E como imprimir um pôster?
Vocês vão ver no final dessa aula que nós vamos ter a parte prática, a qual vou ensinar vocês a como criar o pôster, desde do zero, tá? Lá do zero. Bom, e como que eu faço a impressão do pôster? Essa é uma pergunta bastante realizada por várias pessoas. O pôster, ele pode ser impresso na forma de lona ou na forma de papel, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês devem ter em mente, tá? Por quê? Porque a qualidade da lona, ela é melhor do que a qualidade do papel. Porque no papel, ele é impresso no papel normal mesmo, né? O papel do tamanho que você escolheu para ser o seu pôster. E o papel ele está sujeito a molhar, a amassar, né? Agora a lona não. A lona ele é feita naquele papel, parece tipo um tecido, né? E aí o seu trabalho é plotado nessa lona aí, que parece aquele tecido, né? E o que acontece, né? A lona ela é mais cara, né? E a impressão no papel ele é mais barato. Então, a dica que eu dou se você for fazer uma apresentação em um outro local, um local mais distante, eu sugiro vocês imprimirem no formato de lona, que você não corre o risco de molhar, acontecer alguma coisa assim. Em período de chuva também, né? Mas na forma de papel. Quando que eu posso utilizar dessa forma? Você pode utilizar como, por exemplo, o trabalho ele é feito, por exemplo, dentro do ambiente do IESA. É um local ali que você imprimiu e você vai ali direto para o IESA, vai apresentar ali em um determinado momento e aí depois vai retirar esse pôster e você pode levar para sua casa e tal, né? Então, assim, quando for uma apresentação rápida, apresentação breve, e que talvez você não tenha interesse em guardar esse pôster, né, aí você imprime ele em papel, né? Problema relacionado a ser muito caro também, né? Agora, na lona é bastante interessante, porque dá para você guardar o seu trabalho, dá para você postar, postar não, dá para você entregar essa lona, né, do seu pôster para outras pessoas, né, para ficar plotada, para você guardar, colocar no seu quarto, né, quando é um trabalho bem interessante. Eu tenho meus posters até hoje. E há diferentes formas também de você expor o seu pôster, tá? E é algo que tem que ficar bastante ciente também, porque alguns eventos, às vezes não avisa, você chega lá na hora e te pega despreparado. Por quê? Olha só, o pôster ele pode ser exposto na forma de painel, então seria desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó, na forma de painel. E aí você tem que estar preparado para chegar no local com a fita crepe, né, ou um durex para pregar o pôster nesses painéis, tá? O que acontece? Alguns eventos dispõem de fita crepe, durex, né? Sim, mas às vezes muita gente usando, acaba, e aí fica aquela situação que você só tem duas tirinhas para pregar e aí fica descolando. Então tem que estar preparado. Leva, se for desse jeito aqui, já leva o seu durex, né, para pregar. E tem na forma de suporte, tá? Na forma de suporte é preciso que o seu pôster, né, geralmente é, geralmente as gráficas, elas, quando é suporte, né, você pede, as gráficas entregam para você este, este material aqui embaixo e em cima, olha só, que possui uma madeira, né, revestida com um plástico branco, tá? E aí tem essas tampinhas aqui que que prende essa cordinha, tá? E aí você coloca essa cordinha no local lá onde você prende o pôster, tá? Existem também alguns posters feitos de papel que eles possuem cordinha também, desse jeito aqui, eles são preparados com essa cordinha, tá? É bastante interessante também. Bom, o que fazer durante a sessão de apresentação do pôster? Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no horário estipulado pelos organizadores do evento,
tá? Porque assim você consegue se preparar com calma para colocar o seu pôster, né? Porque no dia acontece de tudo, né? Em um evento que eu participei uma vez, eu cheguei com antecedência, entretanto, o suportezinho, né, tinha um ganchinho assim, ó. Como é que faz aqui, ó? Eita, como é que coloca o dedo aqui para todo mundo ver? Aqui, ó. Senti um ganchinho aqui, ó. Né? Tinha um ganchinho que ele sumiu, né, para colocar essa cordinha, né? Sumiu não, não tinha mais, melhor dizendo. Acabou. E aí o que que aconteceu, né? Fica só entre nós. Eu saí procurando esses ganchinhos em trabalho de outras pessoas porque tinha gente que estava com 3 ganchinhos desses. Não tinha necessidade, um só bastava. Mas tinha gente que tinha 2 ganchinhos, tem gente que tinha até 3. Eu fui lá, vi que não tinha ninguém olhando, falei, surrupiei um, peguei um lá, né? E aí usei no meu. Então, assim, e tem que ficar de olho, né? Porque outros ainda fica lá vigiando para ver se tem alguém lá perto do seu posto para pegar também, né? Aconteceu isso no evento que eu participei, não vou falar o nome do evento, né? Mas é, a dica é essa, né? Chega com antecedência. Durante a apresentação, quando o público se aproximar, pergunte-lhe se este deseja que seja feita a apresentação, tá? Então, por exemplo, você está lá, né, vamos supor que você está aqui apresentando o seu trabalho, na frente do seu trabalho, e de repente chega uma pessoa que começa a observar o seu trabalho. Acontece, muita gente fica tímida nesse momento, aí não sabe como é que faz, o que que faz. Se uma pessoa chegou para observar o seu trabalho, você já chama ela para você, né? Ela, suponha, que ela é um cliente ali, tá? Você está no evento, você precisa mostrar o seu trabalho. Porque é uma primeira oportunidade de você demonstrar o que você produziu para as pessoas, né? E você precisa chamar atenção. Então a pessoa chegou ali perto, começou a olhar. Então o que você faz? Olá, tudo bem? Você gostaria que eu apresentasse o meu trabalho? Realizei um trabalho sobre determinado tema, que ele é uma inovação nessa área que eu estou apresentando. E aí você chama a pessoa para apresentar, tá? Muita gente fica tímida, né? A pessoa começa a olhar e eu já vi até gente que faz assim, ó, começa a vir um monte de gente para olhar o pôster, se interessa, e aí o autor do pôster meio que se esconde, né? Abaixa a cabeça, como se ele não fosse, como se o autor não tivesse ali, tá? Então assim, pessoal, já que você já está ali, né? Apresente o seu trabalho, né? Não fique tímido, não corra das pessoas. É uma grande oportunidade de você conhecer pessoas, de você apresentar o seu trabalho e se destacar. Terceiro tópico, estabeleça contato visual com o público presente. É muito importante, né? Essa questão que eu acabei de falar, né? Não abaixar a cabeça, né? Fingir de conta que você não é o autor, né? Olhe para as pessoas, né? Encare as pessoas no olho a olho, fale olá, né? Cumprimente. Gostaria que eu apresentasse o meu trabalho para você, né? Outro tópico aqui. Pelo menos um dos autores do trabalho deve estar junto ao pôster durante toda a sessão, né? Geralmente, quando a gente realiza esses trabalhos, tem o primeiro autor, tem o segundo autor, às vezes tem um professor que está vinculado no trabalho. E durante o trabalho é importante que tenha pelo menos uma pessoa o tempo todo ali ao lado do pôster, tá? É bom que os dois estejam presentes, é bom, mas o ideal, né? O ideal não, né? É importante que tenha pelo menos uma pessoa ali, né? Por quê? Porque durante a apresentação do pôster, a apresentação, não, durante a exposição do pôster, o tempo que o seu pôster vai ficar exposto ali, uma comissão do evento vai solicitar para cada expositor uma apresentação, tá? Então, a sua presença, né, a garantia do seu certificado que você apresentou o pôster vai estar vinculado à presença de um autor ali para apresentar isso a essa comissão que vai surgir aí solicitando a sua apresentação, né, para que valide a sua presença, valide que você esteve com o seu pôster ali, e aí você recebe o certificado no final.
E assim, o trabalho tem 3 autores ou mais. Então, se tem uma pessoa para apresentar, essa pessoa apresentando o pôster, todas as 3 vão ganhar certificados também, tá? Fique atento a elogios, críticas e sugestões. É muito importante, né? Você ter um feedback das pessoas que estão ali é, avaliando o seu trabalho, lendo o seu trabalho, tá? Então fique bastante atento, porque é uma oportunidade para você melhorar ainda mais o seu trabalho. Os principais problemas com posters. Então, confusão entre pôster e artigo, né? Isso é horrível, né? Gente, o pôster ele deve ser quase que um resumo do artigo que você escreveu, tá? Vamos para o princípio, né? O que é o pôster, né? O pôster ele vem depois de você escrever um artigo. Então, primeiro, antes de tudo, você precisa ter um artigo, tá? Então, quando você vai enviar, quando você vai participar de um evento, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu só dar. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, eu estou na página do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que vai ocorrer nos dias 25 a 28 de abril de 2021, lá em Gramado. Tá? Então, olha só. Tem aqui sobre o simpósio, objetivo, comitê científico, os eixos temáticos, a programação. Então, tem mini cursos, tem cursos para educadores, tem rodada de negócios. Veja que é um evento, né, um grande evento, esses simpósios, esses congressos. Então você pode participar de mini cursos, você pode oferecer mini cursos ao evento, você mesmo dando um curso ali para as pessoas que vão participar desse evento. Tem cursos oferecidos pelos organizadores do evento. Aqui tem as inscrições e as submissões. Então, olha só, você quer enviar um trabalho para um congresso, um simpósio. Então, o primeiro passo, vocês vão entrar aqui, ó, submissões. Instruções aos autores. Instruções para apresentadores. E aqui já tem a lista de trabalhos aprovados. Então, eu vou clicar aqui, instruções aos autores. Então, aqui tem as informações. Olha só, estou falando que tem que submeter o trabalho em PDF. A formatação do trabalho deverá seguir rigorosamente as regras contidas nos modelos abaixo. Olha só, trabalhos fora das normas serão rejeitados. Então, aquilo que eu mencionei para vocês desde o início. Tem que estar tudo dentro da norma do evento, do departamento, da revista, do programa de pós-graduação, né? E as regras de formatação do trabalho deverão ser descritas abaixo conforme o Word. Não enumera as páginas. Vamos clicar num desses aqui. Ó. Aqui ele fala, os trabalhos submetidos serão analisados por um comitê técnico-científico independente, composto por profissionais de todas as áreas de interesse. Então, eles vão prezar. Para ser aceito o seu trabalho, eles vão prezar, olha só, pela importância e originalidade do assunto, pertinência no tema do simpósio, rigor científico, qualidade dos dados, o abstract e a clareza no texto, ou seja, o abstract é o resumo em inglês, então não é um resumo tirado do Google Tradutor, é um resumo realmente bem elaborado, através de uma pessoa fluente na língua. Os trabalhos aprovados serão apresentados em sessão técnica oral, então você pode apresentar, por exemplo, numa sala tipo num auditório, tá? Você pode apresentar seu trabalho lá no auditório com slides, ou pode apresentar numa sessão de pôsteres, tá? Então, existe essa possibilidade de você escolher entre um e o outro. Então, vamos clicar aqui no modelo para a gente ver. Então, esse aqui é o modelo do artigo que você deve criar para o simpósio, tá? E aí, sendo aprovado, você deve escolher se você quer fazer uma sessão oral, aí você tem que criar slides para apresentar
esse seu trabalho aqui, esse seu artigo, ou escolher entre a outra opção, que é na forma de pôsteres, tá? Então, aqui, é o modelo do artigo. Então, o título já tem que estar aqui, ó. Olha só, em Times New Roman, tamanho 12, já tem o espaçamento certinho, o nome e sobrenomes do primeiro autor, nome e sobrenome do segundo autor, terceiro, quarto, tá? Aqui é a afiliação. O que é a afiliação? A afiliação é o local que você pertence, né? Por exemplo, a minha afiliação, melhor, a nossa afiliação é a Universidade Federal de Goiás, vírgula, Instituto de Estudos Socioambientais. Endereço, Goiânia, e o e-mail do primeiro autor. Depois a afiliação do segundo autor, do terceiro, do quarto, etc. Aqui depois vem o resumo, então você vai fazer um resumo sobre o seu trabalho, palavras-chave. Então percebam que aqui, olha só, já possui tamanho 10 no resumo, né? A palavra resumo ela está em caixa alta, né? Em letra maiúscula, negrito. E aqui ele fala, o resumo deve aparecer na parte superior da coluna esquerda do texto, então está aqui, e deve conter entre 100 e 150 palavras, então ele já exige que o resumo tenha somente entre essas palavras aqui. Se passar disso, o que vai acontecer? Rejeitado. Aqui tem outras informações, palavras-chave, tem que ter até 4, até 5, olha só, palavras-chave. Abstract. Introdução centralizada e com o número 1 na frente aqui, um ponto, espaço, introdução, caixa alta. Aqui fala sobre as orientações, fala que os artigos completos devem conter os seguintes itens: resumo, introdução, material e métodos, resultados e discussão, único ou separado, tá? Então pode ter um tópico só de resultados e um tópico de só discussão, ou os dois juntos aqui, em um único tópico, resultados e discussão. Tem que ter um tópico de conclusão e um tópico de referências. Aí vem aqui o tópico de material e métodos, com outras informações sobre as ilustrações, informações sobre os resultados, né? Ele menciona aqui sobre outras informações sobre o trabalho, tópico sobre discussão. Geralmente não. Nesses modelos sugeridos pelo simpósio, esses tópicos de resumo, abstract, introdução, são todos de orientações de como deve ser o texto, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, 86 milímetros de largura, os resultados, né? Tá falando aqui que o título do artigo tem que estar em fonte Times New Roman, tamanho 14, como vocês viram aqui. Aqui em discussão vai ter mais informações sobre mais normas do evento, tá? Aí fala sobre subseções, aí ele dá mais outras dicas, ele dá dicas sobre figura, então no caso de figura tem que ter uma legenda aqui embaixo, que tem que ter o tamanho 9, olha só, tamanho 9, tem que estar em negrito, tem que ficar na parte de baixo. Se for tabela, nesse caso aqui, ó, desse simpósio, no caso desse simpósio, a tabela, a legenda vai ficar aqui embaixo, olha só, não fica em cima, igual a gente viu pelas normas da BNT. E tem que ter o tópico de referências, tá? Então, a partir do momento que você vai submeter um trabalho para o simpósio, você vai escrever um artigo que vai ter que ter tudo isso aqui, resumo, introdução, material e métodos, resultado, discussão, conclusão, referência. E aí, o comitê científico vai verificar se o seu trabalho está dentro dessas características aqui, ó, desses critérios de importância, originalidade, qualidade, etc. E aí, sendo aceito, você vai escolher se você quer uma sessão técnica oral, que vai ser a apresentação de slide, ou se vai ser uma sessão de pôsteres. E aí, sim, através desse seu trabalho, você vai elaborar o seu pôster, tá? E aí o pôster, pessoal, ele não é um simples resumo desse artigo que vocês submeteram para o simpósio, tá? Um pôster, ele deve ser elaborado
retirando as principais informações daquele artigo que você escreveu. Tá? Então, não é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas informações lá daquele artigo, né? Você criar é uma arte, né? Você vai criar uma arte ali para que atraia as pessoas, tá? E para que seja de fácil entendimento para quem está lendo ali. Então, você tem que evitar excesso de texto. Sobre figuras, né? Normalmente retiradas da internet sem nitidez ao serem impressas em tamanho grande. Então, seguinte, vai utilizar alguma figura? Utilize figuras que você criou, você desenvolveu. Né? Cuidado com retirar figura de internet, como por exemplo símbolos da UFG, o símbolo do evento. Tá? Cuidado com isso, porque quando você simplesmente copia aquilo ali, e estica, né, ele vai ficar pixelado e vai perder a qualidade. Então tem que ter muito cuidado. Tenha cuidado também com excesso de cores e fontes, tá? Padronize. Cuidado com a sequência desorganizada de títulos. Uso de imagem de fundo, né, ou marca d'água muito acentuada. Tome cuidado com isso também. Falta de identificação da equipe, da instituição e falta de informações de contato. Então, nunca deixe de descrever, né, todos os membros da equipe que desenvolveu aquele trabalho, a universidade que você pertence, né, e desenvolveu esse trabalho, você tem que mencionar. Coloque os e-mails para que outras pessoas tenham a possibilidade de entrar em contato com você, se elas interessarem pelo seu trabalho, pelo seu artigo, né, seu pôster. Cuidado com erro de português, pelo amor de Deus, gente, nunca, não, tá? Nunca faça isso, tá? Nossa Senhora, eu cheguei num evento uma vez, e o que eu vi nossa Senhora, de falta de acentuação, de falta de concordância nas palavras, parecia assim que o trabalho foi escrito como se fosse num bate-papo, né? Uma conversa assim, cheio de gírias, de palavras totalmente informais, tá, pessoal? Cuidado com o erro de português, isso estraga o trabalho. Sempre tem que ter referências bibliográficas, tá? Então, sempre coloque as referências bibliográficas. E mencione também as instituições de apoio, quem te apoiou nesse trabalho. Então, por exemplo, às vezes você foi bolsista da CAPES, do CNPq, recebeu uma bolsa da Prograde durante o seu trabalho, né? Durante esse período que você esteve na universidade, proporcionou para que você escrevesse esse trabalho. Então, lembre das pessoas que te ajudaram de uma forma ou outra a fazer esse trabalho, tá? Das instituições. Lembre do IESA, né? Do laboratório que você pertence, né? No IESA também. O que é fundamental em um pôster? A identificação institucional, com o nome da instituição, centro, da equipe, dos autores, do autor, o contato dos autores para contatos posteriores, que eu havia falado. Colocar a identificação de que apoiou a pesquisa, né? Isso que eu acabei de falar no slide anterior. Por exemplo, a PIBIC, se um PIBIT, um CNPq, a FAPEG, quem mais? A CAPES, CNPq, a FUNAP, tá? O título tem que ser sedutor, tá? O título tem que chamar a atenção. O texto tem que ser sintético, formal, direto. Utilize harmonia entre cores, né? Não fica aquela coisa toda papagaiada, né? Uma introdução com a cor, material imerso com outra cor, né? Tamanho da letra, né? A letra maior na introdução, a letra menor no material imerso, não padronize tudo, tá? Uso de figuras, né? Abuse do uso de figuras, porque chama atenção e é muito melhor de você explicar isso, né? Para um leitor, chama muito mais atenção do que você deixar um pôster inteirinho de texto. Um pôster inteirinho de texto, eu nem chego perto, tá? Porque é algo que não é atrativo, é algo que não tem nem a necessidade da pessoa que está apresentando ler para mim, porque eu simplesmente leio aquilo ali, tá? Então tem que ser algo cheio de figuras, demonstrando vários
é, se tiver, né, tabelas, gráficos, né, porque isso chama a atenção das pessoas. Então, coloque esquemas, coloque mapas, fotografias, tá? Evitar o carnaval de letras, né? Não use mais que duas famílias de letras no seu pôster. E vamos então elaborar um pôster, tá? Eu vou utilizar como exemplo um pôster que eu é, desenvolvi muitos anos atrás, tá? Só para a gente utilizar como exemplo. Tá? Então a gente vai fazer um pôster no Google Apresentações, né? Mais um software gratuito que você consegue é, criar aí, né? Em qualquer computador, né? Se brincar até no celular é possível abrir isso também, tá? E, e vamos lá, só uma última dica, né? O que que acontece? Existem eventos que deixam aberto para você criar o pôster do jeito que você quiser, tá? E, e existem outros eventos, deixa eu procurar aqui, que existem outros eventos, como por exemplo este aqui, que eu estou passando o mouse agora, é, este evento aqui, nesse caso, ele já deixou disponível o modelo do pôster. E quando é assim, facilita muito, né? Porque ele já deixa aqui, nesse evento aqui, por exemplo, pelo jeito ele foi organizado pelo Instituto Federal, os IFs, né? Então ele já deixou aqui o símbolo do IF, o símbolo deve ser da uma pró-reitoria de eventos, né? Alguma coisa assim, inovação. Deve ser que deve ser o nome do evento, do congresso, né? Isso aqui deve ser um subtema desse congresso, né? Uma parte do congresso. E, e aí ele já deixou aqui o tamanho onde tem que ficar o título, né? Com as devidas letras. Aqui o nome dos autores, aqui o corpo do trabalho, né? Para você colocar o texto, as figuras, etc. Quando é assim, é maravilhoso, porque já está tudo prontinho e aí você insere as informações. Mas acontece que tem eventos que deixa aberto. E aí você tem que buscar figuras da sua instituição, você tem que buscar figuras do evento, do símbolo do evento, e etc. Tá? Você tem que organizar, ajustar as dimensões da folha. Então, o que eu vou mostrar para vocês, quero ensinar vocês essa elaboração do post a partir do zero, tá? Como se não tivesse nenhum formato. Então, para isso, eu vou utilizar um exemplo de um pôster que eu criei, que já está pronto, tá? Então, eu vou só copiar as informações e ajustar nesse modelo aqui do Google Apresentações, tá bom? Lembrando o seguinte, né? Quando você for fazer isso para o seu trabalho, você vai pegar o seu artigo, tá? Vai fazer um esqueminha, um resuminho lá do seu artigo para colocar as informações principais, tá? O exemplo que eu vou dar aqui já é com as informações principais que eu quis destacar para colocar dentro do pôster, tá? Então eu já fiz essa extração das informações principais para colocar no meu pôster, tá bom? O artigo, deixa eu mostrar o artigo para vocês verem como que ficou. Vou dar uma pausa aqui. Então, eu publiquei esse trabalho aqui na revista de Ciências Ambientais. Vamos abrir ele aqui. Então, este é o trabalho. Ó. Distribuição territorial da cana-de-açúcar em relação ao uso da terra e zoneamento agroecológico da cana no estado de Goiás. Tá? Então, é um trabalho que possui 11 páginas. Então, veja, tem uma introdução, tem o material e métodos, temos aqui as figurinhas, temos o resultado de discussão, temos várias tabelas, tá? Temos as conclusões, as referências bibliográficas, etc. E aí, o pôster meu, ele foi elaborado da seguinte forma, tá? Cadê? Aqui. Então, foi um evento internacional que eu participei. Foi o AgroEnviron, que ocorreu, né,
aqui em Goiânia, tá? Um evento internacional que ocorreu aqui em Goiânia. Então, aqui, eu coloquei aqui o título em inglês, os autores, coloquei a filiação, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem a filiação. Então, tá aqui a filiação. Na época eu estava fazendo mestrado, eu acho. Foi um mestrado na Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Aí, Master in Student in Agronomy. Master é mestrado, né? E o nome do meu programa de pós-graduação e meu e-mail. Então, veja que tem todos os contatos. Meu, do outro autor e dos demais autores também, tá? Vamos ver aqui. Então, aqui olha só a introdução, pessoal. A introdução eu peguei só o necessário, tá? Deixa eu dar um zoom reduzindo aqui. Então, a introdução eu peguei só o necessário que eu achei importante destacar para que as pessoas possam conhecer sobre o tema, tá? Métodos. Então, eu coloquei aqui somente o necessário que eu utilizei de métodos. Olha só, eu destaquei bem. Todo aquele artigo lá, ele se encaixou dentro desse pôster aqui. Então, tem aqui meus resultados, tem aqui minha figura principal, com a expansão a localização da cana em relação ao mapeamento agroecológico da cana-de-açúcar. Tenho aqui as tabelas, tá? Todas representando aqui com as porcentagens. Percebo que lá no artigo não tinha isso, né? Então eu coloquei aqui para melhorar, então eu tive que fazer essa adaptação para melhorar e para eu poder apresentar para o público. As conclusões eu resumi nesses 2 parágrafos aqui, tá? Aqui tem as minhas referências utilizadas e os agradecimentos, tá? Então, destaquei aqui a UFG, a Escola de Agronomia, o laboratório que eu pertencia, a CAPES e CNPq, a qual eu recebi uma bolsa de pesquisa em mestrado, tá? Então, a gente vai criar o nosso pôster baseado nisso aqui. Então, eu vou deixar aqui de lado. Ok. E vou abrir agora o Google Apresentações. O Google Apresentações, eu posso entrar aqui no meu e-mail, tá? Clica aqui nesses 3 pontinhos e procura aqui o Apresentações. Ó, ele vai estar aqui. Se não tiver aqui, você procura lá embaixo, né, e tenta procurar. Ou você pode digitar no Google, Google Apresentações, e aí vai aparecer, tá? Então é só digitar lá no Google, tá? Aqui, ó, Google Apresentações. Tá? Então você vai clicar nesse de baixo aqui, ó, apresentações do Google, crie e edite apresentações online. Isso aqui é o G Suite, né, em anúncio, acho que é para você contratar o pacote, né, mas não tem necessidade nenhuma. Então, ok, estamos aqui dentro do Google Apresentações, que é como se fosse um PowerPoint, tá? Só que é gratuito, que é a vantagem, a grande vantagem. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar só um pouquinho de... Ah, tá, isso aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Primeiro passo é realizarmos o ajuste de dimensões do pôster. Geralmente, os posters possuem 90 centímetros de largura e 120 centímetros de altura, tá? São mais longos, né? Então, você vai fazer esse ajuste, primeiro passo. Então, você vai clicar aqui em Arquivo, lá no Google Apresentações, vai clicar em Configuração de Página, e vai ajustar aqui, ó, 90 por 120 centímetros. E aplica, tá? Aqui eu só falo o seguinte, no final, né, salve o trabalho em PDF e leve para a gráfica, tá? Então, vamos lá. Algumas informações. Símbolo do evento, tem que ter o símbolo do evento, né, a logo do evento. Tamanho que eu sugiro para o título, 72. Tamanho para os autores, 50. Afiliação, 35. Tópicos, introdução, métodos, resultados, 60. E o texto, tamanho 50. Tá? Eu acho que nesses tamanhos aqui fica adequado. Tá? Tem gente que prefere colocar maior. Tá? Quando tiver muito texto, esse meu aqui, eu acho que ainda possui
muito texto, né? Eu poderia ter resumido em tópicos aqui, por exemplo, pelo menos os resultados, né? Mas tá bom, tá desse jeito aqui, com essa quantidade de texto, já tá legal, sim. Ok, então deixa eu separar aqui, colocar o Google Apresentações e vamos lá então. Arquivo, configurações da página. Personalizado. Clique em personalizado, coloca aqui 90 por 120 centímetros e clique em aplicar. Pronto, ó, já ficou no formato. Eu vou tirar esse tema aqui porque não tem necessidade e vou colocar isso aqui de lado. Vou colocar isso aqui do outro lado. Pronto. Então vamos lá. E eu vou colocar aqui agora. Vamos seguir do jeito que está aqui, ó, o símbolo do AgroEnviron. Tá? Vamos supor que você pode pegar esse símbolo, né, de diversas formas. Né? Ou você chega aqui e às vezes, né, você pode ampliar. Deixa eu ampliar aqui. E aí você aperta comando, né, aquele símbolo das janelinhas do, do teclado do computador, do Windows, né? Aperta comando, Shift e S. E vai abrir a opção de você selecionar uma imagem. Então você clica arrastando e solta o mouse. E aí ele pegou o símbolo, ó. Então você tem essa opção quando você não tiver a figura do evento. Você pode ir lá no site do evento e pegar a figura dele dessa forma. E aí você chega aqui no Google Apresentações e dá um Ctrl V. Ixi, aqui ficou pequeno, hein? Mais, menos. Vamos ampliar essa tela aqui para ficar mais próximo, né? Porque aqui está bem distante. Deixa eu ver aqui onde que acha isso, gente. Eita! Tem tempo que eu não mexo nesse programa. Dá uma pausa aqui. Ver, aplicar zoom. 100%. Não, 100% vai ficar como se fosse o real, né? 50%. Mais um, menos um, Ctrl Alt, mais menos. Ah, tá. Ctrl Alt menos. Ctrl Alt menos. Ah, agora ficou legal. Pronto. Então aqui eu posso arrastar minha figurinha aqui, ó. Beleza. Ctrl Alt menos, Ctrl Alt mais, mexe no zoom aqui. Tá? Vivendo e aprendendo, né? A gente só aprende fuçando, né? Deixa eu aumentar essa tela aqui. Ficar dividindo a tela assim não tá legal, né, pessoal? Mas vamos ver, vamos fazer o possível aqui, tá? Agora vamos colocar lá o título. O título eu sugeri o tamanho 72, né? Então, vamos pegar aqui o título, Ctrl C. Vamos ver se dá para colocar um Ctrl V aqui. Ó, dá para colocar o título a partir de um Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu colocar essa telinha minha do lado de cá, porque aí a gente consegue alterar aqui, ó. Se eu quisesse colocar uma caixa de texto, eu clicaria aqui, ó, criar caixa de texto. Eu colocaria aqui, e aí eu vim aqui em Arial, se eu quisesse Arial, colocaria o tamanho que eu quisesse, por exemplo, 72 também, e aí escreveria, tá? No caso aqui não vou fazer isso porque não tem necessidade. Estou tirando diretamente de lá. Então, olha só, aqui o AgroEnviron, coloquei o símbolo dele aqui.
Vou esticar aqui para ocupar todo o espaço. Posso colocar centralizado se eu quiser. Agora, a próxima etapa, eu vou, olha só, inserir essas linhas aqui para criar um layout bonitinho, olha só, separando, tá? Também dá para fazer isso lá, tá bom? Aqui, vejam só, eu já posso colocar o nome dos autores. Vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar tudo aqui numa mesma linha, o nome de todos os autores. Eu posso criar aquelas linhas ali, igual eu tinha feito antes, utilizando aqui, pode ser a forma, olha só, pode ser uma forma que eu posso colocar essa aqui, ó. Posso criar um próprio layout. Bom, e aqui eu posso colocar, por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso deixar transparente, tá? Clicando aqui em cor de preenchimento. A cor da borda eu posso deixar azul, igual, aliás, aqui não está azul, né? A cor da borda eu vou colocar esse azul. Eu posso aumentar a linha da borda, colocar um azul mais destacado que este. Será que esse aqui é cor de destaque? Eu posso aplicar umas outras informações, outras formatações, tá? Agora aqui a cor de preenchimento é transparente mesmo, né? Agora a cor aqui da borda, eu não estou conseguindo alterar. É vermelho. Ele altera, né? Só que ele fica tão claro, né? Que fica, talvez na hora de imprimir apresente uma cor mais destacada, tá? Mas vamos deixar assim. Talvez seja porque a linha esteja bastante fininha, né? É isso mesmo, ó. Então, olha só, eu clico aqui e clico aqui em espessura da borda. Eu posso aumentar a grossura. Aí sim eu vou começar a ver a linha com a cor mais específica, tá? Então, ok. Aqui eu posso colocar agora os autores. Eu tenho que ver aqui como que faz para colocar o 4. Deixa eu ver se é o Alt GR4. Não. Aí depois tem que ver como coloca o 4 ali como expoente. Ficar ali em cima. Não vamos perder tempo com isso não, tá? Vocês entenderam aqui. Tem o outro autor aqui, o último autor. Tem que colocar lá. E agora abaixo eu coloco as afiliações. Então vou copiar tudo isso aqui. Ou posso criar uma caixa de texto. Aqui já ficou dentro da norma. Percebam que quando eu fiz aquele procedimento de copiar e colar, ele veio como figura. Então, às vezes não é interessante fazer dessa forma. Então, olha só, eu vou criar uma caixa de texto aqui. E agora eu vou dar um Ctrl V. E aí eu coloco as informações. Então, agora eu venho aqui, altero a fonte. Qual que foi a fonte que eu sugeri? Nesse caso aqui eu coloquei a fonte 35 para filiação. Eu vou colocar aqui também 35.
Beleza, então aqui tem a afiliação de todos. Então agora eu vou inserir uma figura. Se você já tiver as figuras do seu trabalho, você vai clicar em inserir imagem, inserir imagem, fazer upload do computador, vai lá na pasta onde você está salvando suas figuras, seleciona e clica em abrir. Olha só, então você já encaixa aí no local que ficar mais adequado. Cuidado com aquela questão que eu falei de ampliar demais a imagem, tá? Às vezes perde o foco, tá? A nitidez da imagem. Podemos colocar lá, criar algo parecido com isso aqui para separar a introdução. Eu vou criar, dessa vez eu vou criar um aqui, olha só. Eu vou criar aqui, ó. Pode ser uma forma, porque a forma já permite você colocar um texto. Eu vou selecionar este aqui, ó, que é o mais redondinho, ó. E vou escrever. Tá bem pequeno o tamanho da letra, né? Vou aumentar aqui para 72 também. Introduction. Vou colocar em negrito. Ficou em negrito? Não. Agora sim, ficou em negrito. Vou colocá-lo centralizado. Clicando aqui, clique em centralizado. Eu posso alterar esse fundo aqui. Vou colocar uma cor que combina com o tema. Sempre esse azul mais claro aqui. Introduction. Posso alterar a cor aqui também para colocar. Clico nesse azinho aqui e coloco esse azul que tem mais cara aqui dessa letra aqui, ó, desse tipo aqui, ó. Ou pega a mesma cor aqui. E aí é isso, pessoal. E aí a gente clica no texto, abre uma caixa de texto e insira o valor aqui. Vamos ver quanto que eu sugeri, 50, eu acho que foi, né? Os tópicos 60, eu coloquei 72, né? Texto 50, então o texto 50. Então aqui eu vou mudar aqui Arial 50 e vou colocar o texto, tá? Então olha só, vou colocar todo o texto aqui. E se eu quiser inserir as outras figuras, eu clico lá para inserir as demais figuras. Vamos ver se dá para puxar todas. Olha só, deu para puxar todas. Eu posso organizar da melhor maneira possível. E eu coloco lá os resultados, o material em métodos, resultados de discussão. Coloco os símbolos das minhas instituições, a UFG, o IESA, a CAPES, se for o caso, FAPEG, a FUNAP, instituições que financiaram sua pesquisa, te ajudaram de alguma forma, tá bom? E até ficar, né, bonitinho, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse que eu elaborei aqui no PowerPoint, tá bom? Então é isso, pessoal. As dicas sobre o tamanho de letras estão aqui, tá? Só para lembrar aqui, olha só, aqui no texto, né, tem aqui o tamanho 40, que eu utilizei. Poderia ser, deixa eu ver aqui no texto eu sugeri 50, tá? Então, assim, eu estou sugerindo 50 porque eu vi que 40 ficou muito pequeno, tá? Nesse poster que eu fiz, tá? Então, por isso que eu sugeri 50 para ficar maior, tá? Em referências, eu utilizei o tamanho 24, né? Poderia ser um pouquinho maior também, tá? Aqui nos tópicos eu utilizei tamanho 57, nesse exemplo aqui. Então, a filiação aqui no caso 35, o nome dos autores coloquei 50, título coloquei 72, tá? Então é isso. Quando vocês finalizarem, vocês vão clicar aqui, ó, arquivo, fazer o download e faça o download em PDF. Olha só, você tem a opção de ser em PowerPoint, tá? Mas eu sugiro aqui em PDF, porque em PDF você já sabe que já vai estar no formato de impressão,
Não vai acontecer aquele problema de desformatar, por exemplo, se você salvar em PowerPoint e levar isso para uma outra, lá para a gráfica para imprimir, se ela abrir o PowerPoint da gráfica, e se for um PowerPoint de outra versão, vai desconfigurar. E aí você perde seu trabalho, tem que voltar para sua casa e reformatar aquilo lá. Tá? Então sempre salve em PDF. Tá? Isso vale até para trabalho textual, tá? Sempre salve em PDF. Nunca leve para uma gráfica, uma copiadora, uma Xerox, o trabalho em formato de Word, tá? O TXT, né? Aqueles formatos lá. Então, olha só como ficou, né? Lógico, né? A gente não chegou a finalizar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E é isso, tá? Então, a partir desse momento, né? Finalizou ele em PDF, imprimiu ele em PDF. Vocês vão levar lá para a gráfica e vão procurar gráficas, pessoal, que são especializadas em imprimir banners, posters, flyers, tá? Então procurem gráficas que são especializadas nisso, tá? Não é qualquer copiadora que fazem essa impressão em lona ou em papel, tá bom? E, por exemplo, em Goiânia, né, um local que possui uma concentração muito grande desses locais é ali na Praça Universitária, ali abaixo do Campus 2 da UFG, tá? Perto da pracinha ali, né, naquela baixadinha ali. Tem várias gráficas que fazem isso, tá bom? É uma dica, tá? Então é isso. Muito obrigado, pessoal, e vamos nos encontrar de forma ao vivo, por videoconferência, após a finalização desse vídeo para a gente fazer a nossa atividade do dia. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado e até mais.